Amém, igreja? Quando o pastor Josias falou comigo, dessa oportunidade de estar aqui trazendo, compartilhando da palavra de Deus com vocês, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu fiquei muito feliz porque eu amo a palavra de Deus, e Deus realmente tem falado muito, muito ao meu coração a respeito de algumas coisas. E esse tema que o pastor Josias deu, sobre de volta à era de ouro, na qual nós já tivemos aqui 3 quartas-feiras, o pastor Charles ministrando sobre oração, uma palavra tremenda, o pastor Marcão ministrou sobre a comunhão, o pastor Robson ministrou sobre a adoração, mas eu queria realmente falar que eu aprendi de verdade muito nessas 3 quartas-feiras que nós estivemos aqui, e o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade do que nós podemos trazer para a igreja, do que nós podemos trazer para a sua vida, e você que está nos assistindo também pela internet, que possa acrescentar e somar naquilo que Deus quer fazer no meio do seu povo. Então, queridos, nós vimos que a oração, a comunhão e a adoração são coisas que nós precisamos resgatar no nosso meio, e não só agora, nesse período difícil, mas sempre precisamos ter esses 3 passos, digamos assim. Então, junto com esses 3 passos, nós precisamos também desenvolver sempre a busca pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos sempre estar buscando as respostas para a nossa vida que estão aqui nesse livro. A leitura da palavra, juntamente com esses outros 3 passos que foram pregados aqui, durante essas 3 quartas-feiras antecedentes, vão nos levar a um relacionamento com Deus, a um nível de intimidade infinitamente maior com Deus, e isso tem que ser dia após dia, isso tem que ser a cada dia. A cada dia você precisa buscar se relacionar mais com o seu Criador, se relacionar mais com Deus, porque Ele é um Deus que se relaciona conosco, que quer se relacionar com cada um de nós a todos os momentos. E nós podemos ver isso na palavra de Deus. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil. É muito triste olhar e ter que ver todo mundo de máscara, não ver o sorriso nos olhos. Como foi falado aqui outro dia, aprender a sorrir com os olhos, nós precisamos. Então, é um momento em que às vezes a gente, por não conseguir estar em comunhão, às vezes nós acabamos nos esfriando espiritualmente, esfriando um pouco o nosso relacionamento com o nosso Criador. Mesmo assim, eu estive até comentando com o pastor Josias esses dias, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com todo esse distanciamento que se faz necessário no momento, eu vi que muitos acordaram para buscar um relacionamento com Deus dentro das suas casas. E esse deve ser o sentimento do nosso coração. Em meio a uma crise em que muitos se afastam de Deus, muitos se esfriam do Senhor, no Senhor, é um momento em que cada um de nós precisa buscar esse relacionamento e se aproximar ainda mais do Senhor. E eu quero ler com você Jeremias capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. Apenas esses 2 versículos, mas se você puder, querido, leia esse capítulo inteiro depois na sua casa, porque ali ele está falando, Jeremias começa falando ali, na verdade é Deus falando através do profeta Jeremias, que o povo de Deus no começo era como uma noiva apaixonada pelo seu noivo, buscava ao Senhor, buscava a intimidade com Deus, mas aos poucos o povo foi se esfriando, o povo foi caindo na idolatria, e o povo foi se afastando do Senhor. Todos já encontraram? Se bem que vai estar aqui, nós vamos estar lendo aqui. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Olha, Deus está falando aqui, primeiramente com os céus, que algo terrível aconteceu, algo a ponto de precisar ficar espantado, precisar ficar abismado. Tem algumas versões que falam estupefactos.
Algo que de tão terrível pode ter acontecido com um povo que se relacionava com o Senhor, com um povo que buscava a Deus todos os dias, e algo terrível aconteceu naquela geração, naquele povo. E aí o versículo 13 vem dizer: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Veja bem, Deus, a fonte de águas vivas. E eles cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm a água. Parece uma palavra dura, aliás, é uma palavra que é um pouco dura, que é um pouco difícil de se ouvir, mas é uma palavra que nos traz um alerta para que nós possamos nos aproximar novamente do Senhor. E se você está próximo de Deus, se você mantém um relacionamento com Deus, é o momento de você colocar ainda mais a sua vida diante do Senhor e buscar um relacionamento ainda cada vez maior. Agora, veja bem, nós estamos vivendo uma crise, e existem diversas crises. Estamos vivendo uma crise da saúde que afeta nossas finanças, afeta de todas as formas, afeta a igreja, afeta as empresas, afeta todo mundo. E por que a humanidade, ela passa por crises? Eu estava pensando nisso. Então, eu comecei a pensar aqui, 2 crimes. 2 crimes. O primeiro, abandonaram o Senhor. Abandonar o Senhor, querido, é o maior pecado que um ser humano pode cometer. Abandonar ao Senhor é a raiz do pecado. Abandonar a Deus é a raiz do pecado. Porque olha só, Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, é um versículo bem curtinho: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus, distantes da glória de Deus. Então, o distanciamento do Senhor traz crises internas, crises dentro das nossas vidas. Quando o homem peca, lá no jardim, toda a criação, ela sofreu junto. Se você quiser ler depois na sua casa, eu vou ler uma parte de Gênesis capítulo 3, versículo 17, que está escrito assim, olha, quando Deus está passando para o homem a consequência do seu pecado, ele fala assim: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Sabe por quê, querido? Olha só, Deus, quando Ele cria o homem, Ele coloca no jardim, Ele dá uma direção ao homem, Ele fala: olha, você vai cuidar de tudo que tem aqui. Tudo você vai cuidar. Ele entregou tudo nas mãos do homem. E quando o homem peca, o homem abre uma brecha para que toda a criação fosse amaldiçoada. Por isso que o Senhor fala: maldita é a terra por tua causa. Eu quero dizer para você, querido, que o nosso pecado, ele traz consequências não só para nós, mas para quem está ao nosso redor e para tudo aquilo que nós fazemos. Quando o pecado distancia o homem de Deus, afasta o homem do Senhor, a gente precisa entender que nós precisamos trilhar um caminho de volta e voltar à era do ouro. Veja bem, o segundo crime que diz lá em Jeremias é: construiu cisternas rachadas. O que pode ser essas cisternas rachadas? Para nós ganharmos tempo, eu não vou ler, mas é um texto que todos conhecem, que é Gálatas 5, quando fala das obras da carne. Aquilo são cisternas rachadas, que não retêm as águas. Veja bem, aqui nós estamos tratando de pecado. Lá em Jeremias, o meu povo cometeu 2 crimes. 1, se afastou, abandonou o Senhor. E 2, construíram cisternas. Vejam que aqui já está no plural, então a gente pode tratar o primeiro, abandonar o Senhor, como pecado. O pecado principal. E aí, quando ele vem falando de cisternas, a gente fala de pecados. Aí me lembra Gálatas 5.
aonde existe várias situações, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia que desagrada ao Senhor, porque o pecado habita em nós. O apóstolo Paulo, ele falava: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico o tempo inteiro. Não há, ele fala que o mal está dentro de nós, dentro da carne. E aí ele fala: no meu coração eu tenho prazer na lei do Senhor, no meu coração eu quero seguir a Deus, eu quero honrar o Senhor, mas a minha carne peca a todo instante. E o primeiro passo para que nós possamos buscar esse relacionamento maior, mais poderoso com o Senhor, é entender que nós somos pecadores. Não importa o quão santo alguém possa parecer, o quão santo eu possa parecer. Eu sei que eu não pareço, mas não importa o quão santo alguém possa parecer, você tem pecados, eu tenho pecados. Então, queridos, cisternas rachadas são essas obras da carne. E aí, elas não retêm as águas. Deus, Ele é a fonte de águas vivas. O pecado nos afasta de Deus. As coisas ruins que praticamos, pensamos. Porque olha, se a gente for parar para olhar lá no Antigo Testamento, o homem pecava, ele morria ou tinha que fazer um sacrifício, alguém tinha que morrer para que o pecado dele fosse perdoado. Mas olha só, quando Jesus vem, Jesus se tornou o sacrifício, para que hoje nós pudéssemos ter um relacionamento maior com Ele. Então, os nossos pecados, eles acabam nos impedindo de voltar para Deus. Muitas vezes, já cansei de ver pessoas falando assim: olha, eu vou para Jesus sim, mas antes eu preciso consertar a minha vida, antes eu preciso parar de beber, antes eu preciso parar de fumar, antes eu preciso parar de ter um relacionamento que não está agradando ao Senhor, para poder voltar. Querido, não pense dessa forma. O primeiro pecado é se afastar do Senhor. E aí os outros são consequência. Agora, quando chegam e perguntam para Jesus assim: olha, qual é o maior mandamento de todos? O que Jesus fala? Jesus, ele vem dizer: amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, se o maior pecado é se afastar do Senhor, a primeira coisa que nós temos que fazer, é o que Jesus ensina, é amar ao Senhor sobre todas as coisas. E quando você ama mais o pecado do que a Deus, a Bíblia está escrito lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, se nós nos afastamos do Senhor, quando a gente peca, seja por atitudes, obras, pensamentos, o que precisamos fazer para poder voltar esse relacionamento com Deus? Sabe por quê? Porque Deus, Ele, como eu falei no início, Ele é um Deus de relacionamentos. Ele é um Deus que busca se relacionar com o homem desde o princípio. Quando a gente começa a olhar lá no Éden, a Bíblia diz que o Senhor passeava no jardim na viração do dia. Ele andava ali no jardim com o homem todos os dias, ele buscava um relacionamento com o homem. E aí, se a gente for começar a caminhar na história, desde Gênesis para frente, nós vamos ver que depois o Senhor encontrou Enoque, e o Senhor andava com Enoque todos os dias. Mais para frente um pouco, Abraão, amigo de Deus. Olha que coisa tremenda, querido. O que um relacionamento com o Pai pode fazer, a ponto de Deus falar: Abraão, tu é meu amigo. Ser amigo de Deus é algo incomparável. É um nível de relacionamento profundo. E Jesus, ele falou isso: eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos. E como um amigo deve ser, um amigo deve buscar a cada dia mais estreitar o seu relacionamento com o seu amigo. E a Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que um irmão. Mais para frente um pouco, o povo
acabou sendo escravizado, foi parar no Egito, ficou lá 400 anos. Quando o povo sai, o povo está lá no pé do monte, Moisés sobe, Deus dá a lei, e aí, porque Deus ele sempre quis buscar um relacionamento com o homem, era para todo o povo estar junto no monte. O povo teve medo de se relacionar com o Senhor, e Moisés sobe sozinho. Quando Moisés desce, dá a lei, enquanto vocês conhecem a história, o povo já estava no pecado da idolatria. E mais à frente um pouco, o Senhor, ele manda Moisés construir um tabernáculo, porque o Senhor queria estar no meio do povo. Ele vem habitar com o povo, ele anda com o povo no deserto, porque ele é um Deus de relacionamentos, ele é um Deus que te ama e que quer andar contigo o tempo inteiro. E aí a presença de Deus estava ali o tempo inteiro. Mais para frente, Davi, ele constrói uma tenda, e ali a adoração ao Senhor era 24 horas. E Deus ele fala, restaurarei o tabernáculo de Davi. Ele não fala lá no de Moisés, ele não fala no templo de Salomão, que era o mais rico de todos, mas ele fala no tabernáculo de Davi, porque nos outros, somente o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar no Santo dos Santos, na presença manifesta de Deus, para poder adorar, mas no tabernáculo de Davi, a adoração era 24 horas, não era uma vez por ano. E o Senhor quer restaurar o tabernáculo de Davi dentro de cada um de nós, a adoração. O próprio Deus, ele veio aqui se relacionar conosco, como Jesus, porque Jesus é Deus. E aí ele abriu mão de toda a sua glória, abriu mão de tudo aquilo de melhor que ele tinha no céu, de toda a sua majestade, de todo o seu reinado, para vir ser aqui de carne e osso, igual a mim, igual a você, e sofrer por cada um de nós. E todas as vezes que eu paro e penso no que Jesus fez por nós, eu me apaixono ainda mais por esse Deus, por esse Jesus. Jesus, ele foi obediente em tudo e nos resgatou para Deus. Eu botei um vídeo no YouTube uns dias atrás aí falando sobre o primeiro e o segundo Adão. Eu não ia falar isso não, mas vou falar. O primeiro Adão era o texto lá de Romanos também. O primeiro Adão foi o homem que pecou. Por causa de Adão, todos nós pecamos. Porque a Bíblia, ela trabalha isso, o primeiro e o segundo Adão, como representantes legais. O que é um representante legal para uma pessoa? Um representante legal é aquele que assina por você, é aquele que, se a atitude dele é a sua atitude. E quando um advogado ou alguém te representa legalmente, se essa pessoa tiver êxito, você vai ter êxito. Se essa pessoa tiver derrota, você tem derrota. Um advogado diante de um tribunal, um advogado no júri, um advogado defendendo um criminoso, talvez, alguém que realmente seja culpado. Qual o objetivo daquele advogado? É fazer com que aquela pessoa fique livre, mesmo que ela tenha cometido crimes, mesmo que ela tenha errado. O objetivo, o papel daquele advogado como representante legal é fazer aquela pessoa livre. E aí, se o advogado vencer, aquele camarada vence. Se o advogado perder, ele perde. Então você se perde no seu advogado se perde em você. Representante legal. Quando Adão pecou lá no Éden, todos nós pecamos. Mas aí Paulo ele vem falar que Jesus é o segundo Adão. O segundo Adão que veio, e a gente começa a falar de Jesus como alguém que veio e morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida, mas a vida de Jesus vai muito mais além disso. Quando Paulo fala que ele é o segundo Adão, nós começamos a entender que não só na morte e na ressurreição, mas quando Jesus foi obediente, quando ele é o teu representante legal, você é obediente em tudo. Então, querido, eu quero dizer para você também que quando o Senhor olha para mim, Anderson olhou, pecador, vacilão,
Olha, quando o Senhor olha para você e você sabe dos seus pecados e você sabe das suas imperfeições, assim como eu sei das minhas. Quando Deus olha e Ele vai olhar, mas Ele vai enxergar Jesus em você, porque Jesus é o teu representante legal. Então Ele vê em você toda a beleza, toda a pureza de Jesus, toda a obediência de Jesus é automaticamente transferida para a sua vida. Amém? Então, queridos, basta você saber qual é o representante legal que você vai escolher. E aí, voltando ao exemplo do advogado, como que um advogado pode defender uma pessoa que cometeu crimes? Porque nós pecamos, nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós merecemos a morte, nós merecíamos estar mortos por causa do nosso pecado. Mas aí, parece que não tem defesa. Mas quando, no grande julgamento, quando você tem Jesus como seu advogado fiel, Ele vai olhar lá, olha, o Anderson pecou, o Anderson cometeu vários pecados, vários deslizes, mas olha, eu sou advogado dele, e ninguém pode pagar 2 vezes pelo mesmo crime. Então olha aqui na minha mão, eu morri por ele. Jesus fala, eu morri por você e ressuscitei por você. Como nenhum crime pode ser punido 2 vezes, então eu não peço nem absolvição, eu peço justiça, porque seria injusto condená-lo pela 2ª vez. Essa é a justiça de Deus, porque aí a gente começa a imaginar nesse amor do Senhor, que é tão grande, por quê? Porque nós merecíamos a ira. A Bíblia diz que Deus, Ele é extremamente justo para punir todos os pecados e extremamente fiel e bondoso para perdoar todos os pecados. Parece uma contradição, mas na sua justiça Ele pune o pecado nele mesmo. O próprio Deus em Jesus vem, vive aqui e sofre a própria ira, porque Ele nos ama. E porque Jesus te ama, Ele pagou o preço que era para nós podermos pagar. Então, querido, nós não somos mais escravos, porque Jesus ele foi obediente em tudo para nos libertar. E voltando lá ao exemplo de Jeremias, o meu povo cometeu 2 crimes, e a gente falou dos frutos da carne, das obras da carne. E às vezes eu tenho defeitos em mim que eu preciso tirar. Olha, isso aqui está ruim, eu vou tirar, eu vou consertar isso aqui na minha vida. Isso aqui também está ruim, eu preciso consertar. Isso aqui também está ruim, eu preciso resolver. E todos nós temos problemas assim que precisamos resolver. Mas, querido, quando você imagina, eu quero que você imagine comigo uma árvore, e quando você vai lá e tira um fruto de uma árvore, ele nasce novamente. Então, se você identifica alguma falha em você e você retira, com o passar do tempo ele pode acontecer e nascer de novo. Mas quando você vai na raiz daquela árvore e ama o Senhor e busca um relacionamento com o Senhor, porque o primeiro crime, o pecado, o maior pecado de todos, foi se afastar de Deus. Então, se o maior pecado é se afastar de Deus, se afastar de Deus é a raiz da árvore, por ali crescem frutos de pecado. Quando você se aproxima de Deus, é como se você cortasse o mal pela raiz. Enquanto vivemos nessa carne, estamos sujeitos sim a cometer pecados, a cometer deslizes. Mas quando você busca a cada dia mais um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, você consegue vencer muito mais fácil as situações dessa vida. Então, a raiz do pecado é se afastar do Senhor. E para voltar, é preciso o quê? É preciso ocupar a mente com as coisas de Deus. Sabe como? Na oração, na comunhão com os irmãos, na adoração e na leitura da palavra. Esse é o caminho de volta, é a mudança de mente, é a metanoia que nós precisamos passar todos os dias.
Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito assim, a versão com um pouco diferente talvez da maioria, eu estou lendo a versão NVI. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é preciso que haja uma transformação a cada dia dentro de nós. E aí eu fiquei imaginando o que seria voltar à era do ouro. Voltar à era do ouro é ter uma mente transformada pelo Senhor a cada dia. Buscar esse relacionamento através da oração, da comunhão com os irmãos. Olha, estivemos distantes por um período. E aí meu pai, ele sempre falava de um exemplo que era a brasa fora do braseiro. É um exemplo que todo mundo já conhece. Meu pai falava muito isso. E aí eu já fiz essa experiência lá. Eu gosto muito de fazer churrasco. E um dia eu fui lá, peguei uma brasa vermelha, não com a mão, né, tá, gente, por favor. Peguei uma brasa vermelha, tirei do fogo, e aí deixei um tempinho ali, rapidinho ela se esfriou. E quando eu peguei ela e coloquei de volta, ela se acende novamente. É preciso estar em comunhão. É preciso estar juntos, aquecidos. Agora, se o momento nos impede de estar muito juntos, muito como nós éramos antes, você precisa estar sempre ligado no relacionamento com o Pai. A adoração é para sempre, querido. Mas a gente pode começar a ensaiar desde já. Por quê? Porque Ele nos amou. E nós o glorificamos, e nós o honramos. Eu estava vendo um vídeo esses dias na internet, de um canal que eu gosto muito de acompanhar. E aí eu vi ele falando assim, olha, uma dica de oração para que você possa orar todos os dias. E aí eu lembrei da palavra do pastor Charles, que também está lá, a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina, ele fala assim, olha, vocês têm que orar assim, olha, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Queridos, eu quero que você reflita comigo agora. Existe algo que você possa fazer que vai tornar o Senhor ainda mais santo ou menos santo? Não existe nada que nós possamos fazer para tornar o Senhor mais santo. Mas existe algo que eu posso fazer por mim e você pode fazer por você. E desde que eu assisti aquilo, eu aprendi, eu comecei a praticar aquilo na minha vida. E então o que é bom a gente compartilha, que é o seguinte: de manhã quando você acordar, você fala, Senhor, santificado seja o teu nome, que tudo aquilo que eu ver possa glorificar o teu nome, que tudo aquilo que eu escutar venha glorificar o teu nome, que tudo aquilo que eu falar venha glorificar o teu nome, que tudo aquilo que eu pensar venha glorificar o teu nome, que onde eu andar venha glorificar o teu nome, que toda a minha vida venha glorificar, engrandecer e santificar o teu nome. E Deus falou muito comigo através disso. E realmente isso vai nos ensinar e vai nos ajudar a criar um relacionamento cada vez maior com Deus. Eu quero finalizar pedindo que você leia comigo Romanos capítulo 8, versículo 35. Yuri, tem pessoal aí para cantar? Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada, querido, pode nos separar desse amor. O amor que se entregou por mim e por você. E se Ele me amou, e a cada dia mais que eu entendo que o Senhor me amou, que o Senhor me ama, que o Senhor te ama, a cada dia, quanto mais você compreender esse amor, mais você quer amar ao Senhor. E aí, as cisternas rachadas não existirão mais, porque você se aproxima da fonte de água viva novamente.
Peça todos os dias ao Senhor: Senhor, me faça a cada dia entender ainda mais o seu amor. Sabe por quê? Porque a gente comete pecados, e muita gente não comete pecados porque pensa assim: olha, eu não posso pecar porque senão eu vou para o inferno. Eu não posso pecar porque alguém vai saber. Eu não posso pecar porque alguém vai ver. E esse é o motivo ou a motivação errada para não pecar. Qual seria então a motivação certa? Ele te amou primeiro. E por amor, querido, porque Ele te amou, você também o ama. Porque Ele te amou, você se entrega todos os dias, e todas as suas ações santificam ao Senhor. Então, voltar à era de ouro é voltar a ter um relacionamento a cada dia maior com Deus, e isso é progressivo. Pense nisso, querido. Pense nisso. Deus quer relacionamentos. Deus quer se relacionar contigo a cada dia. Ame ao Senhor sobre todas as coisas, e que Deus possa te abençoar. Gostaria que você ficasse de pé, que você colocasse a mão no seu coração agora, enquanto a equipe vai estar tocando aqui, que você comece a se lembrar de tudo que Jesus fez por você. E que assim como diz essa canção, que você possa começar a se esvaziar e pedir a Deus todos os dias para que Ele te faça compreender ainda mais o amor dEle na sua vida. E quanto mais você compreender o amor de Deus por você, mais você vai amá-lo, mais você vai amar ao Senhor. Então, olha aí onde você está. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, primeira coisa que eu quero te falar é te agradecer, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agradecer porque Tu nos amaste, porque o Teu amor por nós foi imenso, porque o Teu amor por nós foi algo tão tremendo e algo tão constrangedor, que quando nós vemos e quando nós sentimos o Seu amor, não tem como nós não Te amarmos novamente. E eu quero declarar, ó Pai, que eu quero Te amar a cada dia mais. Declare isso ao Senhor, querido, que você quer amá-lo ainda mais, e que você quer aprofundar um relacionamento com Ele a cada dia mais. Ame ao Senhor, ame ao Senhor, ame ao Senhor. Esse é o segredo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ame, ame, simplesmente ame a Deus. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de Ti, Jesus. Pois aonde eu irei, Senhor? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna.
tua presença me atrai. Então inunda-me com o teu amor, transforma-me com o teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com o teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Então inunda-me, Jesus. Então inunda-me com o teu amor, transforma-me com o teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Cada dia mais e mais e mais. Move-me com o teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Declare então, inunda-me, declare isso. Então inunda-me, transforma-me, atrai meu coração a ti, Senhor. Cada dia mais